Olá a todos, nós iremos então apresentar o trabalho Relato de Experiência entre a Inconfidência e o Vácuo dos Livros Didáticos. Este relato é fruto de uma participação no ProBid, o Programa Básico de Iniciação à Docência, oferecido pelo Instituto Federal do Campus Inconfidentes, que disponibiliza aos seus licenciandos nos cursos superiores já a oportunidade de adentrarem de antemão nesse cenário da educação. Este relato, então, faz parte dessa minha participação desse ProBid, que aconteceu entre outubro de 2019 até abril de 2020. As palavras-chave deste trabalho são ProBid, Iniciação à Docência, Ensino de História e Licenciatura. Antes de iniciarmos aqui a nossa ficha técnica, os autores, primeiramente o Marcos Fernandes Marcucci, a quem também rendemos os nossos agradecimentos por todo empenho, dedicação e paciência. O professor Marcucci é professor do IF Sul de Minas, Campus Inconfidentes, coordenador do ProBid nesse período e também coordenador do curso de licenciatura em História, que no caso eu, apresentador Samuel de Góes Vida, estou matriculado no 4º período. Eu fui bolsista, como já mencionado anteriormente, de 2019 a 2020. Este é um trabalho realizado no ProBid na Escola Estadual Felipe dos Santos, aqui no sul de Minas Gerais, na cidade de Inconfidentes, também é um dos campos do IF Sul de Minas, que teve como missão levar o tema da Inconfidência Mineira para além dos materiais didáticos e da sala de aula. Propõe-se, todavia, fazer um paralelo com as ruas da cidade de Inconfidentes, sul de Minas Gerais, que enobrece em suas ruas e praças os membros da conspiração mineira. Este estudo voltado para as homenagens e honrarias que Tiradentes recebeu depois que a República foi proclamada no Brasil em 1889. Mais do que isso, procura fazer um paralelo da importância desse personagem e de seus companheiros que as ruas, avenida e praça de Inconfidentes homenageia desde sua emancipação em 1954. Então, este é o tema central, de que o ProBid se propôs a fazer. Nós tivemos a colaboração do professor Marcos, que foi nosso coordenador, e também do professor Luiz Barros, que foi o vice-orientador, e mais do que isso, com a professora de História da Escola Estadual Felipe dos Santos, a professora Cinti, a quem também nós agradecemos imensamente. A escola ela recebe alunos tanto da zona rural quanto da própria cidade, e nós podemos perceber nesse curto tempo em que estivemos em sala de aula, uma vez que as aulas foram interrompidas por ocasião da nova pandemia do Covid-19, nós percebemos que mesmo os alunos que moravam nas ruas em que a cidade homenageava ou perto da praça, não conheciam a história desses personagens que as ruas levavam o nome. Muito pelo contrário, eles só entendiam, sabiam um pouco também, raramente, sobre a história de Tiradentes. Nós propusemos, então, dividimos as salas em grupos, como aqui nessa imagem nós podemos ver, imagens 1 e 2, que são os alunos do 8º ano cinza e amarelo, da Escola Estadual Felipe dos Santos. Esse ProBid se desenvolveu unicamente nos 8º anos. Nós dividimos as salas em grupos e assim levamos, cada membro, são 5 membros do ProBid, cada membro levou a sua equipe para a rua e lá nós podemos discutir um pouco sobre a história desse personagem. Aqui, essa rua em que eu estou com as duas equipes é a Rua Tomás Antônio Gonzaga. E aí nessa rua nós podemos conversar um pouco sobre a vida desse Inconfidentes, um pouco de sua história, de sua carreira e de seus pensamentos e influência na própria conspiração mineira. Já sobre a conspiração mineira, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento realizado aqui em Minas Gerais que tinha como propósito libertar o Brasil das mazelas da coroa portuguesa. Haja vista que a cobrança do quinto estava sobrecarregada para os colonos não estavam dando conta de pagar tamanho imposto, e mais do que isso, além de pagarem um preço alto, um preço quase impossível, eles não recebiam de volta através dos seus benefícios. E não bastasse isso, a violência que a coroa causava aqui
aqui na colônia, perdão, engasguei, aqui na colônia, era muito, né? E tudo isso, então, atrelado juntamente ao fato de que as 13 colônias americanas conseguiram a independência, tudo isso se tornou um caminho a ser seguido para se libertar, então, o Brasil das mazelas portuguesas, né? Vale lembrar que o plano que eles tinham para alcançar isso era, primeiramente, capturar o governador aqui da capitania de Minas Gerais, Barbacena, assassiná-lo e assim proclamar uma revolta, né? E depois disso conseguir a tão sonhada independência. A Inconfidência Mineira contou com vários membros, desde padres, fazendeiros, mulheres também participaram, né? Tinham advogados, inclusive, que já desenhavam e imaginavam as futuras leis, né, do país emancipado. Porém, como todos sabemos, o traidor chegou até o palácio de Barbacena e contou o plano, e eles foram capturados e julgados pela coroa portuguesa. Essa imagem já retrata este momento em que eles estão sendo levados para a então capital, Rio de Janeiro, para serem condenados pela Rainha Maria I, a louca, né? Resultados e discussões do que se refere agora voltando ao Probit. Nós percebemos então nesse curto período em que estivemos em sala alguns 3 pontos importantes. O primeiro foi o desconhecimento dos alunos sobre os demais membros da Inconfidência Mineira, como eu já citei anteriormente. Depois nós percebemos que nos livros didáticos, aqui já fazendo também uma referência, né, ao título deste trabalho, como o caso da obra Estudar História, das origens do homem à era digital, fazem menção unicamente a Tiradentes, líder do movimento. Nessa obra, especialmente, que nós analisamos, percebe-se que o livro, né, a obra, ele trata em 4 páginas a Inconfidência Mineira e só fala de Tiradentes. Então nós percebemos que tudo isso, atrelado também já ao feriado nacional de Tiradentes, ou seja, não é o feriado da Inconfidência Mineira, é o feriado de Tiradentes, faz com que haja esse esquecimento de outras pessoas importantes que tiveram sua participação na Inconfidência Mineira e que foram homenageados aqui na cidade de Inconfidentes. E um terceiro ponto que nós também notamos foi que o conhecimento para além da sala de aula e do material didático que proporcionou uma maior atenção e participação dos alunos nas aulas. Nesse ponto, eu gosto de frisar que, primeiramente, a curiosidade com que eles tiveram sobre o que seria essa Inconfidência, o porquê de estudar os outros personagens, fez com que eles tivessem uma maior atenção e, assim, uma maior participação nas aulas, tornando desse modo, né, as aulas mais didáticas e participativas. Aqui também vale uma reflexão, né, para nós como futuros docentes, em notarmos que se ficarmos somente baseados, né, no quadro negro ou no livro didático, as aulas se tornam extensas e cansativas e, por consequência, não produtivas. Então, neste ponto, nós percebemos que, devido a essa nova maneira didática, né, de se pregar a educação, os alunos conseguiram aprender e participar mais, né? E mais do que isso, nós também conseguimos criticizar os vários acontecimentos referentes à própria Inconfidência Mineira, ao próprio feriado de Inconfidentes, próprio feriado de Tiradentes, perdão, e aos vários personagens que levam o nome da rua de Inconfidentes. Diante disso, então, uma das maneiras de explicarmos e levarmos mais um pouco sobre a vida desses personagens que faziam parte da Inconfidência Mineira foi fazendo um mapa mental. Aqui a criação de um mapa mental, de uma imagem que também está no relatório do PROBID, né, o relatório final e o relatório parcial, que conta a vida e carreira e a participação da Inconfidência Mineira de Tomás Antônio Gonzaga. A rua de Tomás Antônio Gonzaga, lá em Inconfidentes, ela corta desde o alto da cidade, do cemitério, passa pela praça e chega até a escola, uma das ruas laterais da Escola Estadual Felipe dos Santos, no qual se desenvolveu o projeto. De uma maneira bem sucinta, Tomás Antônio Gonzaga,
Ele nasceu em 11 de agosto de 1784 em Portugal, é escritor, poeta e ativista, advogado e patrono da cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras. Olha que figura importante para ser esquecida, né, na conspiração mineira. Ele voltou para Portugal, onde estudou Direito, retornou ao Brasil em 1782, foi nesse período que conheceu sua esposa, e aí ele escreveu o poema chamado Marília. É um livrinho muito pequeno, vale a pena ler. Salvo engano, aqui na biblioteca do Instituto tem, eu já cheguei a ler alguns poemas. E sua participação na Inconfidência Mineira. Junto com Cláudio Manuel da Costa, iria elaborar as novas leis da nova nação, né, que eu já citei anteriormente. Ele foi preso em sua casa no dia 21 de maio de 1789. Em abril de 1782, começam os julgamentos, 3 anos depois de preso, né? Todos os participantes foram condenados ao exílio na África pela rainha Maria I, né, a Louca. Ela amenizou a pena de todo mundo. Depois que todo mundo estava condenado à morte, o juiz leu lá uma sentença dela, e ela amenizando essas penas, exceto de Tiradentes, que foi condenado à forca, como todos sabemos, e o restante foram exilados na África. Em maio de 1792, ele embarca para Moçambique junto com mais 6 colegas. Ele reconstruiu sua vida e carreira, casou rapidamente, retomou sua carreira de magistrado. Ele foi o único de todos os participantes que conseguiu recomeçar a sua vida. Os demais todos morreram afastados, sem notícia de seus familiares, alguns até extremamente em profunda tristeza. Ele morreu aos 66 anos com grande fama de juiz e poeta, né, lá onde ele foi exilado. Então aqui nós traçamos a vida e obra e a participação de Tomás Antônio Gonzaga, que é uma das ruas que a cidade de Inconfidentes homenageia. Por fim, nós notamos que, além de uma mera participação no PROBID, não se resume ao simples ato da experiência. Não se resume ao simples ato da experiência na docência e em concretizar a bolsa, mas sim a perspectiva foi de despertar tanto o interesse dos alunos quanto mostrá-los que a história vai muito além do que os olhos podem ver. Desta maneira, mostramos de maneira inversa os passos que levaram Tiradentes a ser reconhecido como herói nacional. Aqui nós relembramos, então, lá em 1889, com a proclamação da República, que os republicanos precisavam de uma imagem nacional, que despertasse tanto o nacionalismo, o patriotismo nos brasileiros, como também levassem eles a essa luta, a essa constante ideia e aprovação, né, de que a República era o melhor e o ideal modelo de administração para o Brasil. Nesse contexto, então, eles resgatam a figura de Tiradentes. Foi nesse período, inclusive, que foi proclamado o feriado de 21 de abril, que lhe faz a menção, que reconstrói a imagem de um Tiradentes bem parecido com Jesus. Haja vista, né, que naquele tempo a maioria dos brasileiros eram católicos, né? Então essa semelhança com Jesus, desde os seus retratos, né, desde o traidor, desde alguém que procurava a libertação, para assim concretizar essa ideia de um sentimento nacional de aprovação. Também, da mesma forma que os inconfidentes, os republicanos, né? Os republicanos, eles foram influenciados pelo pensamento positivista e pela igreja, pelo pensamento iluminista, e pela igreja positivista. E alguns outros 2 pontos importantes, um que eu já citei anteriormente, mas eu reitero agora, que nos deu a oportunidade de nos inserir de antemão no cenário educacional, conhecendo assim o dia a dia do professor. Maior enriquecimento do trabalho mútuo e no convívio com colegas de classe e comunidade escolar. Mais do que isso, também, como já citei, fez com que nós conseguimos traçarmos pontos que levaram a criticizar as matérias, a fim de que essas possam gerar transformação social.
É isso que nós, futuros docentes, precisamos fazer: levar, procurar e despertar métodos de criticizar a matéria que está sendo aplicada, a fim de que esta resulte profundamente numa transformação social e não num mero absorver, um absorver conteúdo, que isso é coisa já ultrapassada. Mais uma vez, nós agradecemos ao professor Marcusso, agradecemos à professora Cíntia, agradecemos também à direção da Escola Estadual Felipe dos Santos, o professor Cadu, a vice Manu, a todos que nos acolheram com paciência e com dedicação. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só entrar em contato conosco. Muito obrigado, até mais e que Deus abençoe a todos.